Aí amanhã eu começo com remédio também. Vamos ver se amanhã é o melhor. Já começou a doer até o rosto. Dureza, Ah, né, gente? difícil, né? A gente vai ficando velho e acontece isso. Ai, mas não é velha. Por nada, Karen. Oi, Vitória. Oi, Nicole. Tudo bem com vocês, meninas? Amores, deixa eu já dar um recado agora no começo, depois eu dou de novo. Deixa eu até abrir aqui para vocês. Já deixei a atividade para vocês valendo nota. Cadê? Aqui. Tá? Ó, atividade desse primeiro bimestre já tá aqui, tá? Já desbloqueei e já tem uma atividade aqui, tá? Ó, primeira atividade avaliativa do primeiro bimestre, tá bom? Então, depois vocês entrem lá, façam essa atividade, porque ela vale nota bimestral, tá? Então, essa atividade aqui, ó, tem duas questõezinhas só, tem que ser questão aberta, tá? Não pode ser questão de X, tá? Para essa a atividade avaliativa. Porque na prova também não pode, né? Só pode fazer questão subjetiva. Então, já tem duas questões. Eu vou fechar o sistema quarta-feira à noite. Quarta-feira. Então, vocês vão ter uma semana para estar fazendo essa questão. Tá bom? Tem uma semana para fazer essa questão. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tudo indo, tô com sintomas de Covid. Eita, Vitória, tomara que não seja. Isso, Antônio Carlos, só a primeira atividade. Na verdade, as outras nem estão abertas, tá? Eu só abri a primeira. Nem tem atividade ainda a segunda e a terceira, tá? Então, depois vocês puderem, coloca lá no grupo de WhatsApp, fazendo favor. Oi, Alexandre, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, todo mundo. Pessoal, eu vou avisar que o Alexandre, vou avisar todo mundo que entrou depois. Já está no sistema e já está aberto a primeira atividade avaliativa deste bimestre. São duas questões discursivas. Não adianta você entrar lá agora, porque vocês não tiveram aula do conteúdo, vai ser do conteúdo de hoje, tá? Vai ser ali das atividades privativas da advocacia. Então, já está aberta e eu vou fechá-la quarta-feira que vem, à meia-noite, às 11h59. Então, na quinta de manhã, vocês já não vão conseguir fazer, tá? Então, até a quarta-feira. Então, se alguém puder colocar o recado já no grupo, que já tem a primeira atividade avaliativa lá, faz esse favor para mim, tá bom? É só a primeira atividade. Tá bom? Se o primeiro semestre tiver alguma dúvida de como é que envia, como é que coloca, né? Vocês podem fazer em Word, vocês podem fazer em PDF, o sistema estava aceitando nos dois formatos, tá? Então, podem fazer lá, e daí, se tiverem alguma dúvida, peçam ali para os colegas do 10º semestre, que eles ensinam vocês a inserir. Mas não tem muito segredo, não. Mas a primeira vez é sempre meio complicado para todo mundo. Camila, parece que eu não achei. É que a minha página abre diferente, né, Camila? Mas vai ter lá no canto esquerdo de vocês, vai ter lá atividades. E daí vai ter essa. Você vai clicar lá e vai aparecer daí 3 atividades. Aí é a primeira. Deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu ver aqui quem é. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Ó, vou voltar aqui. Então, é que para mim aparece, estão vendo aqui no canto esquerdo, ó, atividade online primeiro bimestre, tá? Então, vocês vão clicar aqui e daí vão, ó, eu já abri, tá aberto.
tá? Tá vendo que o olhinho aqui já tá aberto, então é porque eu abri para vocês. Então, aqui já tem a atividade, ó, ela já tá aberta. Tá vendo? Essas aqui, ó, não vão ter nada ainda, tá? Porque não tem material. É por aqui que vocês enviam, tá? Aqui, ó, tarefa. Clique aqui para enviar a atividade 1. Então, vai ser aqui que vocês vão colocar, tá? Na atividade 1. Por favor, não coloquem na atividade 2 ou na 3, porque eu não vou achar daí a sua atividade, tá? Então, tem que entrar ali na atividade 1, tá? Entrem aqui, coloquem aqui o documento. Eu acho que ele aceita tanto o Word quanto o PDF. O ano passado ele aceitava qualquer um dos formatos, tá? Façam aí, abram um documento no Word, faz ele e insere ele aqui, tá? Então, vai estar aqui, tá? Ó, atividade online primeiro bimestre. Beleza? Certo, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no grupo, que o pessoal do 10º já está acostumado a fazer essas atividades ali, e daí eles ajudam vocês. Entendeu, Camila? Então, tá bom, então. Então, por favor, coloquem lá no grupo de WhatsApp, beleza? Porque a gente tem que fazer 3 durante o bimestre, tá bom? Então, vamos começar a aula de hoje. Deixa eu ver, acho que da atividade era só isso que eu ia falar. Já deixei material para vocês lá no AVA também, já está tudo lá. Hoje a gente vai começar a falar já mais ali da legislação mesmo, tá? Já das questões da prova da OAB. A gente vai estar falando aqui hoje das atividades privativas da OAB. No encontro passado, na semana passada, a gente falou lá do artigo 133 da Constituição Federal, a gente terminou falando dele, né? Deixa eu até abrir ele aqui para vocês. Esse artigo, ele fala o quê? Ele vai estar falando que a advocacia ela é atividade privativa, tá? Então, quem que pode exercer a advocacia? Somente advogados. Quem que é advogado? É a pessoa que se forma em direito? Não, advogado é aquela pessoa que passa na OAB e tira a carteirinha da OAB, tá? Porque a pessoa pode passar na OAB, mas depois a gente vai estar vendo lá nos requisitos que tem que cumprir, porque não é só passar na OAB, e ela não consegue tirar essa carteirinha da OAB, tá? Então, o bacharel ou só a pessoa aprovada no exame da ordem, ela não é advogado, tá? Então, essa atividade é atividade privativa do advogado. Esse artigo aqui, 133, ele é a nossa base, tá? É o que protege o advogado. Então, tá ali, ó, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, tá? Voltando aqui para o nosso slide. Deixa eu voltar um slide aqui. Então, vai estar lá no estatuto, se vocês quiserem pegar aí, se alguém tiver com código, alguma coisa nesse sentido, ou quiser abrir ele lá, tá? Vai estar lá do artigo 1 ao artigo 4. É a Lei 8.906 de 94. Então, vai estar lá, são atividades privativas da advocacia. 1, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. 2, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal.
os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Então, vamos lá. Vamos dar uma mastigada aqui nesse artigo 1º. Então, são atividades privativas da advocacia. O que quer dizer isso? São atividades que somente advogado podem exercer. Postular a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Então, postulação, tá, gente? Postulação. Então, eu dar entrada com uma procuração ali em qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. A gente vai ver depois que tem exceções, mas calma, tá? Essa daqui é a regra geral. 2, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. O que acontece aqui, gente? Se você abrir um escritório de consultoria jurídica, você tem que ter um advogado ali para estar assinando. Se você passar num concurso, por exemplo, de assessor jurídico, ou for contratado para ser assessor jurídico, você tem que ser advogado. Se você assumir o departamento jurídico de uma empresa, de algum órgão público, você obrigatoriamente tem que ser advogado. Muito cuidado com esse inciso 2, quem tiver com legislação antes de 2015, esse inciso 2, se não me engano, ele não colocava direção jurídica, tá? Foi uma das alterações. Então, tem que tomar cuidado aí. Lembra que eu falei para vocês, não peguem código de ética antes de 2015, que a gente teve alteração, tá? Então, se a pessoa for assumir um cargo de consultoria, assessoria ou direção jurídica, obrigatoriamente ela tem que ser advogado. Advogado não é a pessoa que se formou em direito, esse é o bacharel. Advogado também não é aquela pessoa que só passou na prova da OAB, tá? A advogada é aquela pessoa devidamente inscrita na OAB, tá bom? Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus. Então, não é necessário um advogado para estar dando entrada num habeas corpus, a gente chama de impetrar, tá? Remédios, vocês não viram ainda, né? O primeiro semestre não deve ter visto ainda, o 10º já viu. A gente tem remédios constitucionais, né? Algumas ações que são chamadas de remédios constitucionais. Uma delas é o habeas corpus, tá? O habeas corpus não é necessário ser advogado. Eu lembro que a minha professora de constitucional da faculdade falava que o habeas corpus, ele podia ser feito até numa folha de papel higiênico, tá? Que o juiz podia aceitar, por conta da simplicidade dele. Então, o habeas corpus não é atividade privativa da advocacia. Então, qualquer pessoa pode estar peticionando, solicitando um habeas corpus. E detalhe, em qualquer instância ou tribunal. Então, você vai poder peticionar na vara criminal, no Tribunal de Justiça, no TJ, no STF, sem precisar ser advogado. Lógico, gente, que a gente sabe que isso aqui tá na lei, mas na prática a gente sabe que não acontece, porque como que uma pessoa vai conseguir entrar no Projude, fazer um cadastro e tudo mais, agora em época de pandemia, pior ainda, né? Porque antes você ainda conseguia ir lá no cartório, distribuidor e tal, e eles conseguiam fazer. Então, isso pouco acontece, mas é um direito, tá? Nesse aqui, o bacharel, por exemplo, ele pode estar impetrando, tá? Ele pode estar impetrando um habeas corpus. Não é exigido que ele já tenha inscrição na OAB. A gente vai ver depois que tem outras exceções também, tá?
Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Visados é assinados, tá? Ele tem que comprovar que ele viu. Então, toda pessoa jurídica que vai ser constituída, tá? Tá ali, ó, atos e contratos constitutivos. Então, toda a abertura de pessoa jurídica precisa do aval, né, da assinatura de um advogado. Normalmente, os escritórios de contabilidade que fazem isso já tem um advogado ali para estar assinando aqueles contratos, tá? Porque senão, a hora que chegar na junta comercial, a junta comercial não vai aceitar, tá? Aquilo lá vai ser nulo. Então, e se passar na junta comercial e acontecer algum problema, pode ser feito um pedido. O Sancel está entrando, deixa eu interromper aqui, que ele quer dar um recadinho para vocês. Boa noite, boa noite. Sancel, você já entrou? Ah, está entrando. Oi, Sancel. Estou aqui, boa noite, tudo bem? Tu tá falando de habeas corpus, olha só. Olha que maravilha, hein? Cheguei na hora certa só. Eu estava falando que não é atividade privativa da advocacia, mas que dificilmente alguém consegue impetrar um, né? Nem o advogado consegue hoje em dia. Aquela história que dá para fazer no papel higiênico, aquela história. Eu contei bem essa história para eles mesmo. Aquela história bacana. Aline, desculpa tomar só um pouquinho. Não, rapidinho, imagina. Vou dar um recado para os colegas. Ontem eu já conversei com os alunos rapidamente, mas questões aí de ordem técnica, né? Hoje eu queria fazer um convite. O pessoal do 10º já sabe, o pessoal do 9º ainda, o pessoal do 1º ainda não teve essa experiência, mas nós aqui na instituição nós costumamos fazer sempre júris simulados, né? Nós fazemos sessões simuladas do Tribunal do Júri, normalmente a gente faz no fórum, né? Para quem não sabe, o júri, ele é cabível em crimes dolosos contra a vida, né, especificamente o direito penal, e especificamente em crimes dolosos contra a vida. Dentro dessa pandemia, está muito difícil a gente fazer isso, né? Então, eu resolvi fazer uma coisa. Eu vou fazer dia 25 de março, vou fazer uma live com o Dr. Hércio Quaresma. Quem é o Dr. Hércio Quaresma, pessoal? Ele foi advogado do goleiro Bruno, ele foi advogado do pessoal lá acusado de matar a irmã Dorothy Steng, é um dos maiores advogados criminalistas do país. Nós vamos fazer uma live no dia 25, um bate-papo aí no Instagram, e aí eu já aproveitei a oportunidade para fazer disso um evento, né, para que vocês tenham horas extracurriculares aí. Então, eu vou trazer esse bate-papo que nós vamos fazer para a instituição, então vocês podem fazer a inscrição, né, possivelmente eu faça pelo meu Instagram mesmo, então adicione lá no Instagram, mas nós vamos fazer esse evento aí puxando horas para a instituição também, tá? Então, já passei para o pessoal de Curitiba, né, pessoal do marketing fazer a divulgação, vai ter o link de inscrição, e a partir daí vai ser gerado, então, um certificado de horas-aulas para vocês, tá bom? Não tem limite de pessoas, porque eu vou fazer pelo Instagram, tá? A não ser que eu não consiga, eu tenho que fazer pelo Meet, que ainda, só que daí o Meet vai ficar restrito, né? A ideia não era essa, mas se for pelo Meet, nós temos um limite de 100 pessoas, né? Mas a ideia Qual horário? Fazer algo um pouco maior. Nós vamos fazer dia 25/3, às 20 horas. Que é quinta-feira que vem. Então, eu nem vou dar aula para eles. Salvo engano, é quarta, não é? Ou é quinta? 25 é quinta. Quinta-feira que vem. Então, eu ia ver com você isso aí. Se você quer ou antecipar a aula, ou quer fazer desse evento a aula. Dá para fazer assim também. Só que daí, como atividade da semana, vocês possam ter um relatório, né? Um relatório desse bate-papo. Né? Pode ser. Pode ser. No estudo de caso, lá no estudo de caso, vocês postam um relatório e aí valida a nota. Pode ser assim, né? Pode, perfeito. Eu deixo lá anotado. Pessoal, quem não conhece Hércio Quaresma, por favor, procure no YouTube, gente. O cara é fenomenal. Fenomenal. Demais. O cara, ele é demais. Tanto que eu uso
eu uso a prática dele aí nas minhas aulas de direito penal, né, processo penal, porque realmente ele é um ícone da advocacia. Né? A história de vida, a história profissional do cara é fantástica. Fiquei muito feliz quando ele aceitou meu convite para a gente fazer esse bate-papo. Tá? E nós vamos trazer, então, para a instituição, para que a gente possa aí, gerar as aulas para vocês. Beleza? Recado dado, então, vou passar a divulgação através do líder. Tá? A inscrição você vai fazer pelo link que vai estar na divulgação, que o líder vai passar para vocês, tá? Mas vai ser no meu Instagram, não sei se todos estão no meu Instagram, mas acessem lá, tá? Eu acho que está desse jeito no meu Instagram, eu não tenho certeza, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês, ou procurem lá pelo meu nome, que vai aparecer também, tá bom? Ou no Direito SMG, que a gente criou para isso, né? Para fazer eventos assim, procurem lá também, já adicionem também, e se quiserem postar o que vocês estão fazendo de atividade, marcar o Instagram da faculdade, do curso de Direito, né, vai ser bem legal, a gente vai divulgando o que vocês estão fazendo aí também. Beleza? Tranquilo? Acho que eu respondi tudo. Tem quantas horas? Ainda não sei, Léo, estou pensando nisso. Vamos ver quanto tempo a gente vai... Umas 50 é bom, professor. Que é isso? A Bia não é nada folgada. Não. Também. Deixa para ela não vai nem valer hora, Beatriz. Para você não vai nem valer nada. Não, fiquem tranquilos, pessoal. A gente vai ver, mas, claro, obviamente tem que ser algo equiparado com o tempo, né? A gente vai falar por 1 hora ali, talvez valha umas 5 horas, a gente vai ver isso aí, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai divulgar através do líder. Beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Desculpa atrapalhar, professora. Até mais, Sansel. Um abraço. Tchau. Vamos lá, gente. Eu vi aqui que acho que tinham perguntado aqui. Perguntaram da sua primeira atividade, falou que sim. Que a internet está certo. É para direito líquido e certo. O que é para direito líquido e certo? Habeas corpus? O que você quer dizer? Eu não entendo muito de habeas corpus, porque eu não faço muita parte de criminal, mas habeas corpus é para quem está preso, né? Tá bom? Deixa eu voltar lá no slide para a gente dar uma relembrada aqui, então, do que eu estava falando. Esse assunto aqui, gente, é um assunto que vira e mexe, cai em prova da OAB, tá? Então, vocês décimos, deem uma atenção a mais aí para esses primeiros artigos, e o primeiro semestre, se ficar com alguma dúvida, aproveita para tirar, tá? Então, vamos lá, revisando. São atividades privativas da advocacia, então, somente advogados. Advogado não é bacharel e não é pessoa aprovada no exame da ordem, tá? É a pessoa devidamente inscrita na OAB. Postular a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. A gente vai estar vendo ali depois que, no caso dos juizados especiais, as ações até 20 salários mínimos, elas não exigem advogado. Essas aí acontecem bastante, tá? Inciso 2, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Gente, então, qualquer um desses cargos, tanto no setor público ou no setor privado, tá? A pessoa tem que ser advogado, tá? Tem que ser advogado para poder estar assumindo esse cargo. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Eu falei para vocês que a gente tem essa historinha aqui na legislação, mas que isso, na prática, não acontece, né? É serviço realmente de advogado, e é uma das peças mais caras que tem, até onde eu sei, que advogado cobra, tá? Parágrafo 2º, os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro. Aonde registra esses atos e contratos constitutivos? Na junta comercial, nos órgãos competentes quando visados por advogado. Então, o advogado tem que assinar ali para comprovar que ele
vistou aquilo lá, que ele viu, que ele leu, que está regular, que está de acordo com o Código Civil coloca, tá bom? Parágrafo 3º, é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Eu, por exemplo, Aline, eu sou advogada, o meu irmão, por exemplo, ele é médico. Eu posso alugar uma sala, eu e ele, e colocar, por exemplo, lá, advocacia e clínica médica Menezes Gonçalves, que é o nosso sobrenome. Não posso, tá? A advocacia, ela é proibida, a divulgação dela com qualquer outra atividade. Então, o que normalmente acontece? Acontece das pessoas abrirem uma empresa de consultoria, de assessoria jurídica, e daí lá ela presta o serviço de contador, o serviço de advogado, tá? De negociador, por exemplo, para estar tentando baixar os juros de um contrato de revisão de carro, de imóvel, tá? Mas não pode, é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Então, eu não posso. Eu posso dividir sala? Você até pode, mas vai ter que colocar placas distintas, tá? Advocacia tal, com o número da OAB, e fisioterapia tal, o nome da pessoa e o número do registro dela, tá? Então, elas não podem ser divulgadas em conjunto. Você não pode, o que poderia muito acontecer, por exemplo, que advogado usa muito, é contador, né? Então, colocar ali advocacia e contabilidade. Não, não pode. O que você pode, por exemplo, é um escritório de contabilidade, ter um advogado lá trabalhando como empregado ou como prestador de serviço, mas é uma contabilidade, tá? Ou um serviço de consultoria, assessoria, e daí você ter um advogado que trabalha lá, um perito de alguma coisa que trabalha lá, tá? Mas escritório de advocacia não pode ser em conjunto com outra atividade. Aqui, dessa primeira parte, ficou alguma dúvida? Professora, eu fiquei, na verdade, com uma curiosidade. A pessoa pode prestar o exame da ordem sem ser bacharel? Sem ter finalizado ou por outro motivo? Pode. O Alexandre, a Bia aqui, provavelmente fizeram o exame da ordem, mas ainda não se formaram. O que acontece? A partir do 9º semestre, Karen, vocês já podem estar realizando o exame da ordem, e se você for aprovado, você vai pegar uma certidão de aprovação. Uma certidão de aprovação no exame. Quando você terminar a faculdade, que você pegar o seu diploma, ou quando você terminar a faculdade, pegar uma declaração da faculdade de conclusão de curso, aí você já pode levar essa certidão e o restante da documentação que a gente vai estar vendo depois, que é bastante coisa, e tá fazendo o pedido. Mas antes de você terminar, só no 9º e no 10º semestre que você pode fazer e pedir essa certidão de aprovação, tá? Se você fizer no 8º semestre, por exemplo, você não vai poder pedir essa certidão de aprovação. Tá? Porque ela tem um prazo, é isso? Não é que ela tem prazo, é que quando você for pegar a documentação, né, da formação lá, eles vão verificar que você passou num outro exame, que você ainda estava no 8º semestre. Então, eles não vão aceitar, é só para o 9º e 10º semestre. E isso tem, assim, relativamente pouco tempo. Eu, por exemplo, quando eu terminei a faculdade em 2009, não poderia. Teriam que estar formados já. Eu lembro que o pessoal da minha turma fez com um mandado de segurança. E daí o juiz concedeu, eles fizeram a prova, alguns passaram e acabaram ali tirando a prova da OAB. Quem que levantou a mãozinha aqui que queria falar alguma coisa? Sou eu. Professora, eu também tenho uma dúvida. Esse conteúdo que a gente está vendo, né? Bom, a gente está estudando junto com o 10º. Nós não vamos vê-lo novamente, né? Tipo, mais para frente. Então, assim, não estaria muito cedo para estar
passando isso pra gente, porque pelo menos eu tô meio perdida, né? Sabe o que acontece, Camila? Todas as disciplinas que vocês vão ver agora no primeiro semestre, elas também vão cair lá na prova da OAB. Exatamente todas. Eu sei, se vocês devem pensar, nossa, mas são daqui 5 anos, mas todas as disciplinas que vocês estão vendo aqui, elas vão cair na prova da OAB. Então, não tem como, entendeu? É que tem a grade deles, dessa turma do 10º, é grade invertida. O que acontece? Eles começaram o curso no meio do ano. Foi isso, né, Alexandre, Bia? Foi isso, né? Eles começaram a faculdade em julho, no vestibular de inverno. Por isso que eles estão vendo ética só agora. Vocês tiveram história comigo, acho que no primeiro semestre, né? E depois tiveram direito empresarial. Então, é por isso, mas não tem como. É assim mesmo, Camila. Você vê, as matérias que você vê agora, elas também vão estar caindo lá na frente. Vocês estão tendo aula, teoria geral do Estado, não estão? Alguma coisa nesse sentido? É no segundo, professora. No segundo. Mas agora vocês estão tendo aula do quê? Psicologia, filosofia, ética. Filosofia cai também. Economia, eu acho que eu não cai, mas eu acho que cai ali numas outras direitos humanos, né? Mas filosofia cai, tem questão já lá que está lá Então, assim, as matérias que tem agora, Camila, elas vão cair. Então, o importante agora é você entender, porque quando você estiver lá no 9º, no 10º, e você for fazer a aula, você vai pegar, vai ler, e você vai lembrar. Você vai lembrar, tá? Se você tiver entendido, você vai lembrar. Por isso que vocês não podem ficar com dúvida. Mas vai ser realmente assim, as matérias que vocês vão ter no próximo semestre também vão cair na prova da OAB, até em maior quantidade. E ainda vai ser o primeiro ano. A gente acha que não vai dar conta, mas dá sim, tá? Pode ficar tranquila. Beleza? Quanto ali ao artigo, ficou alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida dali? Eu vou abrir aqui a lei. Ó, as questões que eu coloquei para vocês, elas estão ali, tá? A resposta. Então, tá aqui, ó. Abri direto no site do Planalto. Então, são atividades privativas da advocacia. Tá aqui, ó, tá? Tudo que eu li para vocês. Artigo 2º, advogado é indispensável à administração da justiça, que é aquilo que estava falando lá no artigo 133 da Constituição. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Essa função social, esse serviço público, às vezes vocês vão encontrar com o nome de munus público, tá? Mas é a mesma coisa, é serviço público, tá? No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Aqui, ó, munus público, que eu falei para vocês, tá? Então, ali para quem ele estiver advogando, tá? Então, ele tem que estar postulando, gente, obrigatoriamente a favor do cliente dele. Ele não pode ir lá, tá? Porque ele pode até responder um processo disciplinar por isso, se ele for lá e falar mal do cliente dele na peça, tá? Convencendo o julgador. As pessoas muitas vezes falam, eu não vou advogar no penal, porque eu não vou ficar advogando para bandido, não vou ficar defendendo bandido. Não é este que é o serviço do advogado, tá? O serviço do advogado é que a pessoa que tenha cometido algum crime, algum ato infracional, é que ele seja punido de acordo com a lei, tá? Então, não é que o advogado criminalista, que ele defende o estupro, que ele defende o homicídio, tá? O que ele defende é que aquela pessoa seja julgada de acordo com a lei,
tá? Parágrafo 3º, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites dessa lei. Então, se vocês pegarem aqui esse artigo 2º e os parágrafos dele, ele vai estar falando basicamente o que tem no artigo 133 da Constituição, só que aqui está um pouco mais destrinchado. Então, aqui, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações. Então, por exemplo, se a polícia entrar no escritório de advocacia, ele não pode sair pegando as pastas dos clientes daquele advogado, tá? A não ser que ele esteja cometendo um crime juntamente com aquele cliente. Se na hora que ele está procurando a pasta, ele pega lá um documento de uma outra pessoa que está respondendo um processo, ou onde esse documento comprova que aquela pessoa é culpada também. A polícia pode estar pegando aquele outro documento? Não, não pode. É inviolável, tá? Por exemplo, colocar escuta telefônica em escritório de advogado. Isso aí só é aceito quando se há comprovação de cometimento de crime pelo advogado, tá? Senão, ele é inviolável, seus atos e manifestações são invioláveis. E daí, quando fala nos limites da lei, é isso, tá? Então, é lógico que ele também não pode estar sendo acusado disso. O pessoal do 10º semestre deve estar lembrando daquela advogada, a Sandra Becker, aqui de Maringá, que foi presa. O do 10º também, às vezes, ficou sabendo disso. Vocês lembram dessa? Você lembra, Alexandre, dessa advogada? Uma advogada criminalista? Não estou lembrando que ano que foi isso. Ah, já faz um tempo já faz um tempo, deve ter uns 5 anos. O que acontece? Ela advogava, eu acho que era para o PCC, era para alguma organização criminosa grande. E daí houve essa quebra aí, porque ela estava sendo acusada de participação ali. Eu não sei se era de tráfico ou de levar alguma coisa na delegacia. Eu sei que daí ela foi presa. O advogado tem direito à cela especial, né? Ela até porque aqui em Maringá não tinha, ela foi levada para Curitiba para ficar presa, né? Depois também parece que ela foi acusada de tentativa de homicídio de um namorado dela. Daí também já não tinha mais nada a ver, né? Com a advocacia. O primeiro caso tinha a ver, o segundo caso já não tinha a ver. E daí ela acho que foi presa de novo, eu não sei como é que aconteceu, e eu sei que depois ela ficou com câncer. Ela ainda, durante esse período aí, acho que na primeira ou na segunda vez, ela voltou, e ela ainda não estava com a OAB suspensa, ela ainda conseguiu advogar, que eu lembro de ter visto ela no fórum. Até acho que a assessora dela era esposa de algum cliente dela que estava preso, pelo menos era isso que a gente ouvia, né, que ficava sabendo. Mas ela acabou falecendo, ela teve um câncer, né, ficou bem debilitada, e daí ela acabou vindo a falecer. Então, pode acontecer dessa inviolabilidade ser quebrada? Pode acontecer nesses casos, mas eles não podem aproveitar que porque eles estão pegando aquela documentação ali para comprovar a culpabilidade do advogado, pegar documentos de outros clientes dele, tá? Para estar juntando no processo. Vânia, você quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo por aqui? Não, é que eu só ia falar que ela foi morta por conta... Não foi. Foi eu? Acho que eu levantei a mão sem querer, então. Não, ela não foi morta, não. Ela teve um câncer, ela estava bem debilitada. Professor. Ela foi condenada pela morte do noivo junto com o amante na época do crime, né? Um ex-presidiário também. Eu não sei direito como é que foi. Eu sei que ela, antes disso aí acontecer, ela tinha sido presa por conta de um processo de um cliente dela, tá?
ela afirmou que ela estava jurada de morte. Ela advogava para algum grupo do tráfico. Eu não sei agora se era PCC ou se é Comando Vermelho. Era alguma coisa desse tipo aí. E ela não foi assassinada, não. Até onde eu sei, por que eu falo da Sandra? Porque ela morava aqui perto de casa. Os pais dela moram aqui perto de casa. Eu acho que foi suicídio. Tá? Isso mesmo, professor, foi suicídio. Eu acho que foi suicídio, mas ela estava doente já na época. Ela teve a tentativa de assassinato, mas foi encontrada morta, foi uma coisa assim. Isso. Faz muito tempo, né? Mas antes desse negócio aí da tentativa de assassinato, ela já tinha respondido um processo antes, tá? Beleza? Era só para eu dar o exemplo para vocês do que aconteceu, né? Então, aqui, vamos voltar lá para o artigo da lei. Então, tá, que essa questão da inviolabilidade, ela também tem limite, essa é a regra geral, tá? Artigo 4º, o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aquilo que eu deixei aqui claro para vocês não se confundirem na prova da OAB. Advogado é quem está inscrito na Ordem da OAB, não é quem terminou a faculdade e não é quem só passou no exame de ordem. Tá? É quem já está inscrito na OAB. Ah, meu filho não está aqui. Tiago, pega a carteira da mãe, fazendo favor, para a mãe mostrar a carteirinha para eles. Hoje, como os processos são digitais, a gente acaba assinando os processos com isso aqui. Tá dando para ver? Para mim não me aparece. Tá dando para ver? Tá? Isso aqui é um token, tá? Isso aqui é um token. Contador também usa, né? Tem várias áreas aí que usa. Isso aqui é a minha assinatura nos processos, tá? É a minha assinatura digital. Então, eu não faço petição e assino ela à mão. Eu faço ela um Word, deixo lá meu nome, minha OAB lá embaixo e assino digitalmente com isso aqui, com esse token, tá? É com ele que eu assino. No Projude, no EPROC da Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, tá? É com ele. Deixa eu achar aqui a minha carteirinha. Não sei nem onde ela tá, olha só. Achei. Essa daqui é a carteirinha da OAB, tá? É essa daqui. Foto linda, né, gente? Ai, que vergonha do Vart. Ó, é essa daqui, tá? Essa daqui. Esse chip aqui é que a minha já está vencida, essa carteirinha aqui está vencida. Mas esse chip aqui tem uma leitora também, que você pode encaixar e ela também assina digitalmente. Quando ela venceu, eu não quis fazer outra, eu quis fazer o token. Eu preferi fazer o token daí. Mas eu poderia estar fazendo outra carteirinha, tá? Renovando a assinatura de outra carteirinha. Então, é essa daqui, ó, tá? Aí é que vai ter, e isso aqui, gente, vale igual carteira de motorista, RG, CPF, que nem quando você vai, não é que ela vale para você estar dirigindo, tá? Não é isso, mas ela é documento oficial. Então, por exemplo, se eu vou pegar o avião, eu posso apresentar ela. Se eu vou fazer um concurso, eu posso apresentar ela, tá? Sabe esses lugares que a gente tem que apresentar um documento oficial? A carteirinha da OAB serve. Então, ela tem meu nome completo, tem filiação, onde que eu nasci, meu RG, data de nascimento, CPF e a data de expedição dela. A minha foi expedida em 19 de agosto de 2011, tá? Então, é essa daqui. Essa é a cor de rosa. Esse ano, eu paguei de anuidade à vista, que a vista acho que tem 15% de desconto. Eu paguei acho que 890 à vista. Para quem vai pagar parcelado, vai acho que para uns R$ 1.200. Façam as contas aí, 15% a mais. Tá?
Quem passa no primeiro exame, que nem o pessoal aqui do 10º, se vocês já passarem no primeiro exame, se vocês conseguirem fazer, né? Quem passa no primeiro exame tem 2 anos de desconto, tá? Naqueles 2 anos. Ah, professora, e se eu passar só no segundo ano? Você só tem 1 ano de desconto, igual eu. Eu passei na prova 2010.3 e fui pegar só em agosto de 2011. Então, só acabei tendo desconto ali do restante de 2011, tá? E daí, se você passar só depois de 2 anos, aí você não vai ter desconto nenhum. Aí você já vai começar a pagar a chapuletada que eu pago. Tá bom? Mas tá bom, né? Pagando, tendo, tá bom. Isso que é o importante. Nos 2 primeiros anos tem desconto, mas é só nos 2 primeiros anos. Então, vocês têm que terminar a faculdade e já passar no exame da ordem. Eu não sei agora como vai ser o caso de vocês, né, Alexandre? Porque vocês não conseguem realizar a prova, né? Então, não pode, por exemplo, os alunos que terminaram o ano passado, como é que faz? Né? Eles perderam um ano, né? Então, não sei como é que a OAB vai fazer. Se ela vai postergar isso por conta da pandemia, tá? Para fazer o exame de ordem, tem um limite de vezes que pode fazer? Não, não tem, Diego. Eu tenho colegas que, desde que a gente se formou, eles estão fazendo até hoje. O mais difícil é passar. Não, passar é difícil. Eu acho que, Vânia, funciona assim. Se você não estudou os 5 anos, você vai ter que estudar 5 anos para passar na prova da OAB. Porque cai matéria dos 5 anos na prova da OAB. E tem que rezar para não ter nenhuma mudança de código, né? Vocês pegaram, por exemplo, a da CLT, né, Alexandre? Sim. Vocês pegaram a da CLT. Teve aluno que pegou do CPC, né? Teve gente que pegou da CLT. Então, é muito difícil, porque às vezes você começa a ver a disciplina, e daí tem a reforma, bem no meio do curso, e daí você vai fazer a prova no outro ano, tem que atualizar tudo, ou dentro da faculdade mesmo, tá? Então, tem que rezar. Eu, por exemplo, entrei na faculdade em 2004. 2002 teve a reforma do Código Civil. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bia, quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente pegou de previdenciário também, não foi, Alexandre? Que a Lupe que deu aula. É que assim, aí às vezes tem mini reformas, né? Não foi tão grande, né, da Previdência. Não, não foi tão grande. Como a gente já comentou, o direito é dinâmico, né? Então, assim, às vezes o falar de reforma assusta muito, mas assim, mesmo sem o nome reforma, vai mudando o tempo todo, né? Sempre vai a Constituição é um exemplo disso, né? A Constituição Federal tem emendas todo ano. Todo ano tem artigo diferente na Constituição Federal. Mas alguns são maiores. Mas eu acho que o maior que vocês pegaram mesmo foi o da CLT, que a reforma foi bem maior. Beleza? Vamos voltar ali para o artigo, então. Então, lembrar quem que é advogado, hein, gente? Lembrar. Olha lá, parágrafo 1º do artigo 3º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e consultorias jurídicas dos estados, Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Gente, então esses aqui, ó, Advogado-Geral da União, esse aqui, eu acho que eu posso falar que é o o concurso mais difícil que tem para passar. Eu tenho até amigos eu tenho um amigo que é juiz federal, que já não é fácil passar, e que o sonho dele é passar numa Advocacia Geral da União ou num dono de cartório. O dono de cartório não precisa de estar advogando, né? Mas estar advogando conta pontos no concurso, então a maioria advoga. Então, Advogado Geral da União,
procurador, tá? Da Fazenda Nacional, de Defensoria Pública, Procuradoria de Município, do Estado, Distrito Federal, tá? Todos têm que se subordinar a esta lei, além do estatuto dali, do órgão do Estado, né, município ou da União, que eles são concursados, tá bom? Então, além da lei, eles também se subordinam a esse estatuto que eles ali são concursados. Vamos falar aqui do estagiário. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Então, ele vai poder assinar uma petição? Pode, desde que um advogado assine junto. E se ele fizer alguma coisa errada, quem responde? O advogado, tá? Em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Professora, quando que eu posso tirar a minha carteirinha de estagiário da OAB? A partir do 7º semestre, tá? Então, você pode ter carteirinha de estagiário por 2 anos. Ela também é paga, tá? Ela também é paga. Normalmente, os escritórios que contratam e que fazem essa exigência, eles pagam, tá? Pelo menos os que eu trabalhei quando eu tirei a carteirinha de estagiário, eles pagavam a anuidade para mim. Os que eu trabalhei, tá, gente? Então, não sei, às vezes vai trabalhar num escritório muito pequeno, e daí o advogado não tem condições de estar pagando a OAB dele, é do estagiário. Precisa fazer prova? Não, não precisa fazer prova para tirar a carteirinha de estagiário da OAB, tá? Você faz o pedido e tem que levar uma documentação. Uma delas é uma declaração da faculdade que você está ali, no mínimo, no 7º semestre, tá? Ou no 4º ano, se for uma faculdade anual. Beleza? Daqui, por enquanto, tudo certo, gente? Certinho? A Vânia. A irmã e o cunhado passou na primeira, e uma prima que já fez 9 vezes. É difícil. Acontece bastante, viu, Vânia? Então, vamos voltar ali pro artigo. Depois a gente tem aqui o artigo 3º-A. Ó, percebam, esse artigo foi incluso no ano passado, tá? Incluído pela Lei 14.039 de 2020. Então, muito cuidado na hora de vocês estarem pegando aí a legislação para estar estudando, principalmente vocês 10º que já vão estar fazendo prova, tá? Então, tá lá, os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Bom, até aqui nenhuma novidade, né? Advogado é técnico, né? É um serviço singular, específico, tá? Então, não tem muito o que falar, a gente já bateu muito nisso aqui em cima. Considera-se notória a especialização profissional ou a sociedade de advogados, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anteriores, estudos, experiências, publicações, organizações, aparelhamento, equipe técnica e outros requisitos relacionados às suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Gente, isso aqui é mais para se tiver alguma licitação, alguma coisa na questão de algum serviço público que um advogado vai prestar, tá? O próximo artigo aqui, o 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Então, se uma pessoa não inscrita na OAB fazer algum ato
que só o advogado pode fazer. Por exemplo, ele comparece a uma audiência, porque peticionar vai ser difícil, porque ele tem que ter o token, ou tem que ter a carteirinha ali, a assinatura digital para estar fazendo. Mas se ele comparecer numa audiência, por exemplo, tá? Então, esses atos são nulos. E não é porque anulou esses atos que ele não vai responder por sanções civis, penais e administrativas. Eu esqueci o nome agora. Como é que é quando a pessoa se passa por alguém, por uma profissão que ela não tem, gente? Tem um nome desse crime? É estelionato, professora, não? Não, não é estelionato, não. Esqueci agora. Se alguém lembrar aí, fala. Quando a pessoa, tipo, finge que é médico, mas não é. Finge que é ideológica? É, falsidade ideológica. É falsidade ideológica ou ideológica é só quando você falsifica algum documento? É exercício legal da profissão, não é? Isso, Beatriz. Isso. Exercício legal da profissão, tá? Então, você vai poder responder civil, penal e administrativamente, tá bom? Vamos ali. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Esse aqui, a gente vai estar vendo mais para frente, tá? Quem são os impedidos, os licenciados e aquele que está ali em atividade incompatível. Aqui em Maringá, por exemplo, o prefeito aqui de Maringá, vocês sabem que ele é advogado, né? Ulisses Maia. Então, ele suspendeu a OAB dele, porque ele está num cargo incompatível, tá? Mas a gente vai estar vendo isso ali mais para frente, com mais calma. Deixa eu só vir aqui. Aqui. Então, esse aqui... Ai, eu coloquei e não coloquei para compartilhar, gente. Eu sou uma coisa de louco. Ai, a gente queria tanto que as aulas presenciais voltassem. É tão ruim para mim ficar com vocês só uma hora. Aqui, da postulação em juízo. Então, quem pode postular, quem pode defender alguém, ou quem pode entrar com uma ação, tá? Então, isso é monopólio do advogado. Então, a regra geral é que só o advogado pode postular em juízo. Aí nós temos exceções. Quais são as exceções? Que a pessoa não precisa de advogado. No juizado especial cível, em causas de até 20 salários mínimos, habeas corpus, que eu já tinha falado para vocês, que vai estar também ali no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Justiça do Trabalho, que é a mesma coisa de habeas corpus, tá, gente? Existe uma previsão na CLT, mas na prática isso não acontece, tá? Na CLT eles falam, que você pode fazer a petição oral sem advogado ali em primeira instância. Tem essa previsão, mas na prática não acontece, tá? Justiça de paz, aqueles juízes de paz, né, que ele não necessita ser advogado. Ação de alimentos, tá? Isso vai estar na lei lá de alimentos, que também tem na lei, mas o que eu conversei com os colegas que trabalham aí com direito de família, dizem que também não acontece, e a Maria da Penha, tá? A Maria da Penha também, a Maria da Penha, na verdade, foi a última que entrou aí, que tem essa possibilidade, mas também não acontece. Desses 6 exemplos aqui, dessas 6 exceções que eu coloquei para vocês, a que realmente acontece é aqui a do juizado especial cível. Passei para frente. Tá? Então, essa aqui do juizado especial cível, nas ações de até 20 salários mínimos, tá? Até 20 salários mínimos, você pode postular. Aqui em Maringá, a gente tem os núcleos das faculdades que você pode estar procurando e eles entram com ação, ou indo lá no próprio juizado, que fica ali na Avenida João Paulino, e falando ali no cartório distribuidor. No caso do juizado aqui em Maringá,
a Faculdades Maringá ela tem um núcleo de atendimento ali dentro do juizado, e daí você vai lá, os alunos de direito vão te atender, e você pode ser atendido ali sem advogado, tá? Só que se tiver audiência de instrução ou alguma coisa nesse sentido, os juízes já pedem para a parte ir acompanhada de advogado, para ela não ter prejuízo. E se quiser recorrer, daí também obrigatoriamente vai ter que estar contratando. Esse aqui do advogado do juizado, se vocês quiserem estar dando uma olhada, eu vou até anotar aqui, ó. Ai, não consigo anotar no slide. Mas é a lei 9.099/95. Se alguém puder colocar aí no chat, lei 9.099/95, tá? Em ações de até 20 salários mínimos. Aí aqui eu coloquei para vocês o que a gente já tinha visto, da assessoria, consultoria e direção, obrigatoriamente, tá? Tem que ser advogado, tá? Tem que ser advogado. Aqui os atos e contratos constitutivos das pessoas jurídicas, tá? Só podem ser admitidos a registro se um advogado tiver entrado ali. Então, para abrir e fechar a empresa, tem que ser visado por advogado. Da inviolabilidade, que a gente falou ali, acho que no artigo 3º, né, da função social que ele exerce, do munus público, né, porque, querendo ou não, quem busca a justiça é o advogado, né, então, um cliente injustiçado, ele vai procurar um advogado para estar fazendo justiça para ele, por isso que a gente fala que ele exerce a função social e tem esse munus público. Da advocacia pública, que a gente também falou ali, eles estão dentro do estatuto da advocacia, ali da lei, e também do estatuto que eles respondem, tá? O advogado-geral da União, os procuradores estaduais, federais, municipais, os defensores públicos e as consultorias jurídicas, tá? Você pode passar num concurso público, por exemplo, para procurador municipal. Gente, procurador municipal aqui em Maringá é um concurso muito, muito, muito bom, tá? Hoje, um advogado, um procurador aqui do município, ele tá ganhando aí bruto uns 25 mil reais. O salário inicial é de 8 mil, eles têm ali mais 100% de gratificação, isso aí já vai para 100 mil, e daí eles têm honorários advocatícios também, não sei se tem mais alguma coisa que eu nunca peguei para estudar um holerite deles, mas qualquer coisa é só entrar lá na página lá da prefeitura, onde que vê lá, no portal da transparência, que tem os salários, tá? Então, tem meses aí que eles podem estar recebendo até 25 mil reais por conta disso. Professor, eu passei no concurso para procurador, mas ainda não passei na OAB. Vou poder assumir? Não, não vai poder assumir, tá? Porque você pode passar no concurso público, mas é pré-requisito você já estar inscrito na OAB. E dependendo do concurso público, você tem que estar advogando há pelo menos 3 anos, como juiz, promotor, tá? E mesmo quando você passa nesse concurso público, tá? Professora, eu tenho que seguir ali o que o prefeito fala, o que o procurador-geral fala? A lei fala que você tem independência técnica, mas a gente sabe que não é muito assim que acontece. No serviço público, o que normalmente eles fazem é dividir. Ah, você vai cuidar do tributário, você vai cuidar do trabalhista, você vai cuidar do previdenciário, e assim eles vão dividindo, tá? Mas daí você vai estar peticionando ali da melhor forma que você acha possível, tá? Então, você vai ter essa independência técnica, você só não vai conseguir ali escolher qual que é a função que você vai estar podendo exercer. Se vocês quiserem dar uma lida, lá no provimento 114/2006, ele vai estar falando disso, tá? Aqui, acho que já deu até a hora, né, gente? Já até extrapolei. Eu vou voltar, então. Lembrem, semana que vem, de eu falar do advogado estrangeiro. Vou até anotar aqui. A semana que vem, não, na outra só, né? Nossa, 1º de abril, 1/4.
1 do 4. Então, que semana que vem não vai ter. Ah, então, você queria muita aula, né, Vânia? Eu também. 1 hora é muito pouco, né? Por exemplo, essa aula aqui eu consigo dar ela inteira em 3 horas, falando bem mais devagar, e ainda dar questões, né? Que eu adoro dar questão em final de aula. Mas não tem, né? Já que não tem, vamos fazer assim. Beleza? Então, semana que vem, ó, não tem aula, mas vocês têm a atividade para deixar pronta lá no AVA. Se tiverem qualquer dificuldade, perguntem aí para os queridíssimos do 10º semestre, tá? O 10º semestre, se vocês entrarem, vocês também não tiverem conseguindo ver ou qualquer coisa desse tipo, me avisem para eu estar entrando em contato com o Sancel para ver quem que pode estar resolvendo isso, porque já era para estar aberto, tá? Qualquer coisa faz um vídeo lá e coloca no WhatsApp ensinando os colegas como é que faz, porque o meu AVA é diferente, né? Ele abre de forma diferente do de vocês, tá? Então, coloquem lá no WhatsApp que até quarta-feira que vem, às 23h59, tem a primeira atividade valendo 2 pontos. Vão ser 3 atividades, cada uma valendo 2 pontos. Além daquela atividade, tem mais uma questãozinha no fórum, tá? Tem mais uma questãozinha no fórum que eu sou obrigada a colocar, tá? Porque senão eu também não colocava toda semana, não. Porque eu sei que vocês têm que fazer atividade de todo professor, mas a gente tem que colocar, tá? Que mais? Então, quinta-feira que vem eu não vou antecipar, porque eu sei que tem muita gente que não consegue chegar antes por conta do trabalho, mas daí vocês façam e eu vou colocar lá para vocês estarem colocando o relatório do debate, não sei como é que vai ser lá, com o professor Sancel, tá bom? Combinados? Tudo tranquilo? Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Olha, eu tô travada, eu vou virando com o pescoço duro aqui, ó. Ok? Tudo certo? Certinho? Tudo certo. Então tá bom, meus queridos. Tchau, Boa tchau, semana então, para vocês. E a gente se encontra, então, só em abril agora. Se cuidem, tá bom? Um Você beijo. também, Ju. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.